Buenas. Nessa sessão, a gente vai falar sobre os principais proventos que tem numa ação aqui no Brasil. A gente tem que entender, quando a gente compra uma ação, nós somos acionistas e essa ação tem uma série de direitos, assim como tem obrigações também, que a gente tem junto à empresa. Então, a gente pode, vamos dizer, a gente tem que pedir os nossos direitos, tem que cobrar os nossos direitos que estão naquela ação que nós compramos, assim como tem que participar das obrigações, como, por exemplo, quem é acionista ordinário, que tem direito a voto, tem que ir às assembleias, tem que participar e ajudar a tomar a decisão e definir os rumos da empresa. Então, assim como, por exemplo, em algumas situações, a empresa precisa de recursos e ela vai emitir assim esses proventos, esses títulos, e aí cabe aos acionistas participarem também, claro, dentro das suas possibilidades, desse aporte, dessa captação de recursos que a empresa está fazendo. Então, vamos lá discutir esses direitos aqui no Brasil. Então, dentre os vários proventos que a gente tem para as ações, talvez o mais conhecido, o mais falado, eu diria até o mais desejado, que a gente vai começar aqui, são os dividendos. Então, o que são dividendos? Dividendos é uma parte do resultado da empresa, do resultado líquido, ou do lucro líquido, já que a gente não distribui prejuízo. Então, parte do lucro líquido é distribuído para os acionistas. A gente pode distribuir esse dividendo, ou a forma principal de distribuir o dividendo é na forma de dinheiro. Agora, existem outras modalidades, por exemplo, existe o chamado dividendo in natura. Tem até um post lá no blog do Incrédulo Financeiro, onde discute isso daí, onde, por exemplo, teve o caso de uma empresa que distribuiu o dividendo na forma de cotas de fundo de investimento imobiliário. Então, ele já tinha um ativo e distribuiu, que era esse fundo imobiliário, as cotas de fundo imobiliário, ele distribuiu isso como dividendo, além da parte em dinheiro também. Você pode também distribuir dividendos como em ações, na forma de ações. Então, às vezes a empresa já tem ações ali, ações de tesouraria, ela pode resolver distribuir isso na forma de ações. Então, tem outras formas para isso. Alguns detalhes aqui. A lei das SAs, e aí é importante, procurem depois a lei das sociedades anônimas, ou sociedades por ações, a lei das SAs, a 6404 de 76, que apesar de ser de 76, ela já foi bastante atualizada. Procurem no Google essa lei compilada, a versão compilada, onde vocês veem todas as alterações dela. Inclusive, por exemplo, em 1990, acabaram as ações ao portador e só tem aqui no Brasil ações nominativas. E aí, em 2001 também teve várias modificações. Então, vocês vão encontrar bastante detalhes aqui, mas, por exemplo, tem a possibilidade de você ter, para quem é empresa listada na Bolsa, ela tem, para as ações preferenciais, em especial, tem um mínimo de distribuição de 25% do lucro líquido na forma de dividendos. Mas sempre? Não, depende. Tem suas... Por isso que eu recomendo. Veja a lei das SAs, que ele tem alguns detalhes ali quanto a essa distribuição. Então, não necessariamente você tem esse mínimo de 25%, mas a ação preferencial pode ter, por exemplo, uma situação de um outro percentual definido no Estatuto Social, ou
receber 10% mais de dividendos que ações ordinárias, aí não precisa ser 25% de lucro mínimo. Então, tem algumas diferenças, ou alguns detalhes, melhor falando, mas tem o mínimo de 25% que também está prescrito em algumas situações. Aqui, até a data da produção desse vídeo, também uma reforma tributária por aí, a gente nunca sabe, o dividendo aqui é isento do imposto de renda. Não são muitos lugares no mundo que tem essa isenção. Ao contrário, muito pelo contrário, são exceções. Então, na Europa, por exemplo, você tem a Estônia e a Letônia, nos outros os dividendos são tributados. Você tem em Hong Kong, Singapura. Então, pode ser até alvo da reforma tributária começar a tributar os dividendos aqui no Brasil, mas por enquanto ele é isento de imposto de renda para os acionistas. Os dividendos, inclusive, eles são... As empresas definem políticas de dividendos, definem, inclusive, no seu estatuto social, e se usa os dividendos, inclusive, para fazer a avaliação de opções, ou melhor, das ações. E o modelo de Gordon é um modelo que a gente viu em outro vídeo, se baseia justamente no padrão de distribuição de dividendos. Agora vamos falar um pouco de uma jabuticaba aqui brasileira, que são os juros sobre o capital próprio. Isso daqui é uma jabuticaba porque só existe no Brasil. Então, assim como jabuticaba você tem aqui, se fala, esse juros só existe aqui. Vou botar até aqui para a gente não esquecer. Esse juros sobre capital próprio ele foi criado porque até o Plano Real 1994 a gente tinha a correção monetária dos balanços, ou seja, dos balanços das demonstrações financeiras das empresas. Ou seja, você tinha uma inflação muito alta e você estava sempre ajustando, corrigindo monetariamente, colocando a inflação dentro das demonstrações financeiras, balanços, demonstração de resultados e assim por diante. Isso gerava um lucro inflacionário, que a empresa tinha caixa, tinha dinheiro disponível e ela podia distribuir como dividendos. Com o fim, entre aspas, da inflação, da hiperinflação com o Plano Real em junho de 94, o que aconteceu? O governo resolveu acabar com a correção monetária do balanço. Falou, bom, já que controlamos aqui, ele acabou com todas as formas de correção automática, correção monetária das demonstrações financeiras. Só que aí as empresas bateram na porta do governo e falaram o seguinte, olha, a gente está com a seguinte situação, tenho dinheiro em caixa, mas eu não tenho o fato econômico. O que é o fato econômico? Eu não tenho lucro, porque vocês acabaram com o lucro inflacionário que eu usava antes para distribuir para os meus acionistas. O que eu faço agora? E aí se criou o juros sobre capital próprio, que era antigamente usando a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, e como ela acabou, agora se usa a TLP, a taxa de longo prazo, que é aplicada sobre o patrimônio líquido, ajustado. Esse cálculo todo está disponível no site da Receita Federal, porque esse daqui foi criado também por uma questão de tributação. E aí é o seguinte, é como se isso daqui fosse um juros que a empresa paga para os seus acionistas. Então, por isso que é um juros sobre capital próprio. O capital próprio é do acionista. Tanto que essa TLP aqui não é uma taxa, assim, é uma taxa do BNDES, não tem nada a ver com o negócio que a empresa está fazendo, na verdade, e tal.
Mas foi o jeitinho que se deu para você distribuir dividendos, porque aí você não precisa mais do fato econômico de gerar lucro. Você pode pagar, você tem patrimônio líquido? Tem. Beleza, desde que esteja positivo. Pega esse patrimônio líquido aqui ajustado conforme as regras e aplica uma taxa e se distribui. Isso aqui é como se fossem juros, então é dedutível da base de cálculo do imposto da empresa. Então, ele é dedutível para as empresas do imposto de renda da empresa. Porém, então, a empresa tem um benefício distribuindo o juros sobre o capital próprio, porque ela vai pagar menos imposto. Porém, o acionista paga 15% de alíquota de imposto de renda. Nos dividendos, o que acontece? A empresa paga imposto de renda sobre o lucro, mas o acionista não paga, está isento do imposto. Aqui a empresa tem um benefício, pagando juros sobre capital próprio. Então, aqui o acionista vai ter que pagar imposto de renda. As empresas, na verdade, elas têm que sempre fazer a conta, olhando até a questão tributária, as vantagens tributárias aqui, de quanto vai distribuir como dividendo, sobre juros sobre o capital próprio também. Lembrando o seguinte, todos esses proventos aqui, ó, eles são... tem uma proposta... eles são definidos através de proposta da direção da empresa e do conselho de administração, e é enviado, isso daqui também tem que ser aprovado pela Assembleia dos Acionistas. Então, lembra que uma sociedade por ações é um negócio bastante democrático. Então, isso daqui não sai da cabeça de alguém e fala, vamos fazer isso aqui. Não. Tem uma proposta da direção executiva, manda para o conselho de administração, ele vota, decide, legal, vamos mandar aqui para a Assembleia e vamos ver se eles aprovam. Até porque a Assembleia pode falar o seguinte, olha, não distribui dividendos. Beleza, então não distribui dividendos. Ou vamos distribuir mais dividendos. Então, assim, é a mesma coisa com juros sobre capital próprio. Vamos distribuir, não vamos distribuir. O próximo provento aqui é a bonificação. O que é a bonificação? Na verdade, a bonificação é o seguinte: é a emissão de ações pela incorporação de reserva de lucro. Então, a gente tem uma reserva de lucros lá. Ao ou a conta capital social, lá no patrimônio líquido. Muito bom. A bonificação, na verdade, é uma operação assim que envolve a contabilidade, então eu pegar e transferir uma parte aqui da reserva de lucros, da conta reserva de lucros do patrimônio líquido para a conta capital social. Contabilmente, o total do patrimônio líquido não vai mudar. Só que acontece o seguinte, quando eu coloco coisas na conta capital social, eu vou ter que emitir ações. Então, na verdade, a bonificação é uma coisa que se faz para você tentar reduzir o preço da ação no mercado. Então, se me acompanhem aqui, a gente vai ver uma planilha que eu montei para a gente entender essa operação da bonificação.
Então, o que, que acontece? Tem aqui um esquema aqui da empresa antes e a empresa depois, tá ok? Então, antes, vou considerar aqui, eu tenho total ativos no valor de 8 mil, 8 milhões, tá ok? Como quiserem aqui. Deixa eu voltar a alinhar aqui. Pronto. O que, que acontece? E, além disso, eu vou ter aqui um passivo, um exigível aqui de... Vou colocar aqui 3 milhões. Mas 3 não, 3 é pouco. Vou colocar 5. Tá ok? Deixa eu formatar aqui bonitinho aqui para... Pronto. Opa. Foi. Então, tá aqui. E aí, o que, que a gente vai fazer agora? Seguinte, eu tenho meu patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido, a gente tem uma conta aqui, capital social. Então, essa conta capital social, vou colocar um valor nela aqui, 2 mil. Então, copiar aqui o estilo, está aqui, 2 mil. Epa, ficou muito grande aqui, pronto. E aqui eu vou ter uma reserva de lucros. A gente tem ações que estão representadas aqui, estão relacionadas com esse capital social. Então, vamos dizer, esse capital social tem, por exemplo, 1.500 ações. Tá bom? Um exemplo, são dados aqui ao acaso. Muito bom. E aí eu tenho uma reserva de lucros. Colocar aqui 1 milhão ou R$ 1.000. Então, 1.000. Tá aí. Essa é a nossa situação antes. O que, que vai acontecer? Depois, bom, a bonificação não vai mudar em nada nossos ativos. Então, eu continuo tendo ativos aqui no valor de 8 mil. Afinal, por causa da bonificação, não mudou. A gente não está mudando nada na empresa. A gente simplesmente está fazendo o seguinte: estamos transformando aqui, estamos incorporando a reserva de lucro à conta capital social. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Não vamos comprar novos ativos, não vamos vender ativos, não vamos reduzir o nosso passivo, ou seja, não vamos reduzir o nosso endividamento. Continua tudo igualzinho. Só o valor de R$ 1.000 que está na conta contábil reserva de lucro vai ser somado aqui ao capital social. Então, o que, que vai acontecer aqui? Então, eu vou copiar para cá. Nosso passivo continua igual. Nossa conta capital social aqui, ela vai passar a ser de 3 mil e a reserva de lucro vai sumir. Vai sumir tanto que, como tem saldo zero, eu vou sumir com ela, como que vocês estão vendo aqui. Acabou essa conta reserva de lucro. Só que um detalhe, como eu transferi capital aqui da conta reserva de lucro para a conta capital social,
Então, o que acontece? Eu vou ter que mexer nesse número de ações. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que ajustar. E aí que vem justamente o detalhe da bonificação. Eu tenho que dizer quantas ações a gente vai passar a ter. Então, vou dizer aqui no exemplo que eu vou ter aqui uma bonificação de mais 500 ações. Ou, basicamente, para cada 3 ações que eu possuo aqui, eu vou ter uma ação nova. Então, isso passa a ser de 2.000, que é 1.500, que eu tinha mais 500 ações. Está aqui. Essa vai ser a minha nova quantidade de ações. Tá ok? Então, basicamente, isso que aconteceu na empresa. Do lado dos ativos não mudou nada, não ficamos mais eficientes, menos eficientes. Do lado da dívida também não, nossos credores não estão nem aí. O nosso patrimônio líquido, o valor total antes era 3.000, capital social de 2 mais reserva de lucro de 1.000, e agora o patrimônio líquido é só o capital social de 3.000. Só aumentou a quantidade de ações. Mas e aí? Qual o impacto disso? Geramos mais ações. Bom, então aí vamos agora entender o que se passou no mercado de ações. Muito bem. Aqui no mercado de ações, o que acontece? Eu tinha um preço da ação antes, que era de, por exemplo, vou colocar aqui, R$30 por ação. Tá ok? Então, nosso preço da ação antes era de R$30 por ação. Opa. Deixa eu formatar aqui. Aqui, R$30 por ação. Por ação. Muito bom. Quantas ações eu tinha antes? Eu venho aqui, ó, eu tinha 1.500 ações. Beleza. Qual que é o valor de mercado do meu patrimônio? Tá ok? Do patrimônio, que isso é importante. É o seguinte, a quantidade de ações vezes o número de ações. Então, ou seja, tenho 1.500 ações vezes o preço da ação, tenho meu patrimônio agora é de... Deixa eu formatar aqui. Acho que ele vai precisar de mais casinha, é por isso que ele está... Pronto. 45.000 é o meu patrimônio. Isso eu já vou formatar aqui também, nossos efeitos especiais. E aí, o que acontece? Primeira coisa que vamos entender é o seguinte. Preço de mercado não tem nada a ver com preço contábil, tá? Então, por exemplo, se alguém aqui na situação do antes pegasse o patrimônio líquido total, 2.000, mais 1.000 de reserva de lucro, ou seja, 3.000, e dividisse pelo número de ações, teria o preço contábil. Só que o preço contábil interessa para contabilidade, para alguma operação, às vezes, societária, algum ajuste entre os sócios e tal, que também dá grandes discussões. Mas para saber o seu real patrimônio, você tem que olhar para o mercado. Então, eu vou lá na bolsa, pego o preço da ação, então, por exemplo, R$30. Tem a ver com alguma coisa com patrimônio contábil? Não. Patrimônio líquido está registrando o que foi investido no passado pelos sócios. Seja aporte direto, que é dinheiro registrado no capital social, seja através do que? Lucros retidos é o que a gente encontra na reserva de lucros. Ou seja, ao invés de distribuir dividendo, eu vou reinvestir na empresa, tem a reserva de lucro. Mas o preço da ação não está olhando para isso, ele está olhando na geração futura de dividendos, geração futura de caixa, a situação do mercado. Então, na verdade, o patrimônio líquido
contábil, ou seja, o que foi investido historicamente é 3 mil, mas no mercado o patrimônio do acionista, ou dos acionistas, é de 45 mil. Legal, só que aí é o seguinte, depois da bonificação, o que mudou na empresa? Nos ativos, nada. Não entrou dinheiro novo, não saiu dinheiro. No passivo, nada. Não captamos nova dívida, só teve a bonificação. Não pagamos dívida, não captamos novo. Ou seja, foi só uma manobra contábil. Então, o que acontece? O seu valor de mercado continua exatamente igual. Beleza. Quantidade de ações. Bom, a quantidade de ações antes era 1.500, agora é de 2.000 ações. Então, o que mudou agora? É que agora o preço da ação é 45 mil dividido por 2.000 ações. Então, agora o preço da ação caiu. E esse é o objetivo da bonificação. Na verdade, a ideia dela, assim, muitas vezes se usa só para fazer um ajuste lá no patrimônio líquido, para incorporar reserva, deixar mais bonitinho, ou para outros interesses, por exemplo, você quer ajustar depois o valor nominal, por outras questões societárias, como eu comentei. Mas, normalmente, quem vai fazer a bonificação, a empresa faz isso para tentar reduzir o preço da ação dela no mercado. E por que você reduz o preço no mercado? É o seguinte, você quer melhorar a liquidez. Então, a ideia aqui disso é melhorar a liquidez dos papéis, ou melhor, das ações. Puxa, mas como é que eu melhoro a liquidez aqui das ações? É o seguinte, se o preço da ação está menor, está mais fácil comprar. Com menos dinheiro, o acionista consegue comprar. Além do mais, é o seguinte, imagine que eu sou acionista e eu estou precisando de dinheiro. Ao invés de eu ter que vender uma quantidade de ações que vai reduzir minha participação societária e meu patrimônio, eu posso vender agora, já que tem mais ação agora, eu posso vender só as ações que eu preciso, ou seja, uma quantidade menor, e mantenho o meu patrimônio ali disponível, tá ok? Numa quantidade maior do que na situação que eu tinha antes. Então, a ideia é essa. Inclusive, tem até alguns estudos nos Estados Unidos que mostram que ações de boa liquidez estão na faixa entre 10 a 50 dólares, 10 a 40 dólares é um bom número aí. Aqui na B3 se usa mais ou menos isso, é uma regra aí de bolsa, embora alguns estudos empíricos realizados aqui no Brasil não comprovem isso, tá? Mas até porque aqui no Brasil ainda o peso, a força do investidor institucional é muito grande. Está aumentando a força do varejo, mas ainda institucional muito grande. Mas a ideia é assim, reduzindo o preço da ação, você acaba melhorando essa liquidez. E se aumenta a liquidez, tem mais gente comprando e isso deve gerar um efeito secundário, que é subir o preço das ações. Tá ok? Mas essa é a ideia aqui da bonificação. Dentro da empresa em si não faz nada, mas ela reduz o preço da ação no mercado. Por quê? Como não afeta nada na empresa, o valor de mercado continua o mesmo, o número de ações aumenta e aí o preço por ação diminui. O acionista fica prejudicado? Não, ele tem mais ações de um preço menor. Então, o patrimônio dele, como a gente está vendo, inclusive, continua igual, numa situação antes ou depois. Tá ok? Voltando agora, a gente já conhece a bonificação. O próximo direito aqui é o desdobramento. Então, desdobramento, também conhecido como split. Então, aqui, o que faz o desdobramento? Ele aumenta a quantidade de ações. Então, por exemplo,
para cada 3 que você possui, você recebe uma nova, como a gente viu ali no exemplo, sem alterar o capital social, a conta capital social e o patrimônio líquido, nosso PL. Isso parece com a bonificação? Sim. Na verdade, sim, tanto a bonificação como o desdobramento, que eles fazem? Eles reduzem, eles têm como objetivo, por exemplo, reduzir o preço de mercado. O que acontece? A bonificação, para eu fazer a bonificação, eu preciso ter a reserva de lucro incorporada. Para fazer o desdobramento, eu não preciso. Então, voltando ali na planilha, a gente poderia fazer a mesma operação aqui, ao invés de fazer a bonificação, eu poderia, por exemplo, fazer aqui um desdobramento. O que mudaria se fosse o desdobramento? Na verdade, se eu fizesse o desdobramento, a reserva de lucro continuaria igual, o capital social continuaria igual, e no desdobramento, a única coisa que eu faria aqui nesse caso é aumentar a quantidade de ações. E aí, a gente teria exatamente o mesmo efeito para fins de preço de mercado da bonificação, mas, se vocês olharem, dentro do patrimônio líquido, nada se altera. Então, eu entendo o seguinte, às vezes, por que a empresa faz a bonificação? Eu já tenho a reserva do lucro, vou pegar, vou incorporar, tal. Eu poderia pegar, por exemplo, essa reserva de lucro e distribuir como dividendos. Aliás, isso é uma coisa que é feita. Algumas empresas têm uma política de manter estabilidade na distribuição de dividendos. Só que, às vezes, o que acontece? Tem ano que tem lucro a mais, então ela distribui o que ela queria e aí o resto ela vai guardando um pouquinho para o futuro, que ela vai colocar nessa reserva de lucro. E vai ter ano, por exemplo, que ela não consegue o lucro suficiente para distribuir aquele dividendo mínimo que ela gostaria. E aí o que ela faz? Ela usa essa reserva de lucro, então ela pega essa reserva de lucro e usa para distribuir como dividendo. Ou, de repente, ela quer fazer o seguinte, olha, não preciso dessa reserva de lucro para distribuir como dividendos e tal, eu vou incorporar e faço a bonificação. Então, pode ser que ela já fez isso e não tem mais a reserva de lucro. Então, ela quer diminuir o preço da ação, ela faz desdobramento. É bastante comum o desdobramento. Então, a gente vai ver algumas ações, recomendo até que vocês procurem aí no Google, a empresa tal faz desdobramento. Então, o que elas estão querendo fazer? Diminuir o preço das ações, só que aí não mexe nada no capital social, você não precisa ter reserva de lucro, ou você não vai alterar a sua reserva de lucro. Tá joia? Então, essa é a ideia do desdobramento. E a gente também tem o contrário. Então, o contrário aqui do desdobramento é o grupamento. Então, no grupamento, alguns chamam também de agrupamento, que é implit. E aí, o que eu vou fazer é reduzir, se o desdobramento aumenta, o grupamento reduz a quantidade de ações sem alterar o capital social. É o contrário, justamente, do desdobramento e patrimônio líquido. Mas aí a ideia do grupamento é o inverso. Então, olhando aqui na planilha, como que seria a carinha de um grupamento? Faço o seguinte. Então, vou reduzir aqui em 500 ações. Então, menos 500 ações.
Nada muda no capital social, nada muda na reserva de lucro, só que aqui vai mudar de 1.000, aliás, de 1.500, vou mudar para 1.000 ações, e olha o que acontece aqui com o preço. Pronto, o preço da ação subiu no mercado. Por que a gente faz o grupamento? A gente faz o grupamento porque, às vezes, a gente faz, por exemplo, algumas operações societárias, algumas fusões, aquisições, trocações e tal. E aí, o preço da ação no mercado começa a cair, fica muito baixo. Às vezes, o desempenho está ruim durante o período, por causa de crise e tal, e o preço da ação fica muito baixo. Ou, historicamente, a empresa está negociando ações em lotes de 100, lotes de 1.000. A própria B3 já fez algumas campanhas no passado também para as empresas terminarem com esses lotes. E aí, o que se faz? Você resolve, assim, agrupar. Então, reduz a quantidade de ações e isso faz o preço subir. Também, por que se faz o preço subir? Para melhorar a liquidez das ações. Então, teve ações, por exemplo, no passado, por causa, inclusive, de muitas fusões e aquisições, que as ações ficaram abaixo de 1 centavo. E aí fica muito complicado para transacionar e tal. Aí faz o grupamento e aí você distribui. Ou melhor, distribui não, desculpe. Aí você aumenta o preço da ação. Mas isso pode gerar um problema depois de capital e coisa, número de ações. Pode, mas pessoal, fiquem tranquilos. Para isso justamente existem esses mecanismos de desdobramento, bonificação, que a gente vai ajustando a quantidade de ações. Tá ok? E aí, o último que eu queria comentar então, a ideia do grupamento, se aqui, os outros era reduzir o preço de mercado, a ideia dele é aumentar o preço de mercado. Lembra que o seguinte, o preço da ação é o valor daquele equity, daquele capital próprio, dividido pelo número de ações. Então, quem manda é o valor. Depois a gente chega no preço. Tá ok? E aí, finalmente, a gente tem a subscrição. Então, é outro direito. Subscrição. Que é o direito que o acionista tem para adquirir, ou a preferência que ele tem para adquirir as novas ações a serem emitidas. A subscrição é uma forma de captação de recursos. Então, e aí é o seguinte, o acionista, ele pode participar ou não, ele tem o direito de participar ou não dessa subscrição. Mas aqui no Brasil ele já tem esse direito, já é automático aqui da legislação. Nos Estados Unidos e outros mercados isso não é automático. A empresa, quando vai fazer subscrição, ela pode dar esse direito aos acionistas atuais ou não. Aqui no Brasil, o acionista já tem esse direito. Então, a empresa está precisando de capital, ela vai mandar uma cartinha, um comunicado para os acionistas, falando o seguinte, olha, você tem direito, dada a sua participação acionária, você tem direito a comprar tantas dessas novas ações por esse preço. E, normalmente, como a empresa ela quer que essa subscrição dê certo rapidamente, ninguém quer perder muito tempo captando dinheiro, o que acontece? Ela faz essa subscrição por um preço menor que está no mercado, porque aí o acionista se sente motivado, ele fala, puxa, no mercado estão vendendo a 52, a subscrição está a 49, poxa, vou ganhar R$3 nessa brincadeira. Então, ele tem um motivo para entrar e participar dessa subscrição, tá ok? Também ele pode não querer. Só que aí é o seguinte, ele pode vender esse direito para outro. Inclusive no comunicado que ele recebe da empresa, já se coloca normalmente ali um campo onde ele pode transferir. Ele diz, na verdade, quanto ele quer participar da subscrição, quantas ações ele quer, pode ser 0, pode ser tudo ou alguma coisa no meio. E ele pode indicar pessoas que ele quer falar o seguinte, olha, eu quero transferir esse direito, 100 desses direitos,
ou 50 desses direitos dessas novas ações para uma certa pessoa. Está aqui o CNPJ dela ou o CPF dela, se for empresa ou pessoa física, e aí ele transfere esse direito. Tá ok? Quer dizer, na verdade, você não transfere isso de graça. Como tem um valor aí, você cobra dessa outra pessoa esse valor. Então, por exemplo, como eu comentei, a ação no mercado está 52, a subscrição está a 49, tem R$ 3 aí. Então, você pode vender esse direito por R$ 1, R$ 2, e aí a pessoa também ganha um pouquinho nessa brincadeira. Também é o seguinte, se a empresa, os acionistas não quiserem comprar, ou não comprarem tudo, a empresa pode pegar essas subscrições, esses direitos, e vender ela no mercado, para aí sim ela captar o recurso que ela está precisando. E vocês vão encontrar isso daí em algumas situações, cotado na bolsa, que a empresa está captando dinheiro via essa subscrição e você pode participar. Tá ok? Muito bom. Pessoal, esses são alguns dos principais proventos e direitos que nós temos aqui no mercado de ações brasileiro. Tem outras coisas, outros direitos que tem por aí, por exemplo, o direito tag along e outros, drag along e outras cláusulas, que a gente vai discutir mais adiante. Tá bom? Até mais.